Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos passar aqui para dar umas dicas para vocês muito interessantes sobre a perícia judicial e sobre o que nós poderemos fazer nos especializando como peritos do juízo, né? Ou como assistente técnico da parte. Vamos aqui trocar algumas ideias sobre alguns pontos relevantes para você se desenvolver como um profissional top de linha, não é? E nós temos também a possibilidade de mostrar para vocês quais são os tipos de perícia que você, em que tipo de perícia você pode atuar à medida em que for requerida pelo juiz ou pelas partes e que você venha a ser efetivamente nomeado, né? Esse é um ponto relevante e que isso daí tem que ser bem visto. Espécies de perícias judiciais que nós temos na vara civil. Primeiro delas, prestação de contas. Quando alguém tem o direito de exigir que outrem lhe preste contas, porque tem um direito assegurado de exigi-las, e tal prestação ocorre com defeitos e simulações, pode o interessado, como autor, propor a ação de prestação de contas. Isso aqui é muito comum, sobretudo nos condomínios. Sejam condomínios horizontais, condomínios edilícios. Outro tipo de perícia na vara civil. Avaliações patrimoniais. Nas ações que visam discutir o prejuízo da minoria sobre uma incorporação, cujos valores são contestáveis ou discutíveis, a perícia se dá sobre o laudo, sem abandonar a hipótese de verificar a escrita contábil. Outra perícia que se levanta também em litígios entre sócios, nas sociedades onde houver ou onde haja suspeitas de irregularidade, né, ou liberalidade excessiva na condução dos recursos do condomínio. Outra perícia que se faz também, avaliação de fundos de comércio, sobre o valor que se paga para adquirir um negócio. Para a determinação do fundo de comércio, deve ser considerado como componentes os fatores indutivos de garantia de lucros futuros. Vejam bem, esses são elementos importantes para que sejam vistos, porque eles são normalmente temas que requerem perícia judicial nas varas cíveis. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Heber Moreira, atuo há mais de 32 anos na perícia contábil judicial e extrajudicial. Sou advogado, sou professor universitário aposentado, sou contador e sou administrador. E venho aqui dar algumas dicas para vocês e trocar experiências com vocês. À medida que vocês quiserem trocar algumas ideias comigo, eu me sentirei honrado em participar desses debates. Ok? Vamos em frente, prosseguindo nas nossas considerações. Outras perícias que acontecem nas várias criminais: fraudes e vícios contábeis. Exames já direcionados para detectar fraudes, fraudes contra sócios, contra herdeiros, contra o fisco, contra credores, contra a justiça, etc. Esses são exemplos de espécies de perícias judiciais nas varas criminais, seja ela civil ou federal, né? Desculpa, seja justiça comum ou justiça federal. Adulterações de lançamentos e registros, desfalques, apropriações indébitas, são elementos que caracterizam a necessidade de espécie de perícia judicial e para a qual você estaria apto a realizá-la, desde que um contador habilitado. Vamos em frente. Avaliação de pensões alimentícias. Nesse caso, espécies de perícias judiciais nas varas de família. Esses casos são bom ressaltar. Nas varas de família, os processos todos vigoram em segredo de justiça, mas às vezes é necessário precisar de um perito contábil para que ele deslinde
alguns fatos relacionados à materialidade do que se pretende provar, para dar a exata dimensão do problema para a decisão do magistrado. Necessidade de apuração de haveres de cônjuge ou responsável pela manutenção de dependentes. Avaliação patrimonial, apuração de haveres dos cônjuges, normalmente em separações judiciais. Apuração de haveres. E essas espécies estão nas varas de órfãos e sucessões. Desculpa. As causas de apuração de haveres nas varas de órfãos e sucessões podem dar-se em razão de morte do sócio, morte da mulher do sócio, e, portanto, é necessário fazer a apuração dos valores exatos para que os sucessores, digamos assim, assumam as responsabilidades e os bens patrimoniais daquele que faleceu, chamado de cujos. Prestação de contas de inventariantes. São os responsáveis pela apresentação das prestações de contas daqueles que faleceram. Prestação de contas de tutela e curatela. São quando são determinados pela justiça tutores ou curadores. Os tutores para tratar de crianças e os curadores para tratar de pessoas que sejam adultas, mas que não tenham a capacidade de discernimento necessária para tomar suas próprias decisões. Então, nesses casos específicos, é necessário um perito para avaliar a prestação de contas de tutela e curatela. Indenizações de diversas modalidades. Na Justiça do Trabalho, sempre é requerido peritos para poder avaliar indenizações de diversas modalidades. Quando aquilo passa do trivial, que não é feito o cálculo na própria vara, eles requerem a participação de um perito judicial que vai atuar no caso para trazer elementos para a decisão da justiça. Outra coisa também, litígios entre empregadores e empregados de diversas espécies. Então, nesses casos, também é necessário a indicação de um perito judicial para que ele atue dando suporte ao empresário, quer dizer, ao juiz, no caso, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: como nós estamos fazendo esses vídeos e vamos fazer de forma recorrente esses vídeos para trocar ideias acerca da perícia judicial, seria importante que vocês dessem um joinha aí no vídeo, para o YouTube entender que isso é relevante e poder colocar isso bem disponível para vocês. E vocês têm a possibilidade de não só copiar, como também transmitir, compartilhar esse vídeo com os colegas de profissão, para que eles se integrem aos nossos grupos de discussão e a gente possa crescer juntos, trocando ideias, aprimorando experiências e trazendo coisas enriquecedoras acerca da perícia judicial. Ok? Então, essa solicitação eu peço para vocês em troca dessa colaboração que nós estamos fazendo, participando na elaboração desse material e disponibilizando para os colegas contadores, os colegas peritos e os futuros peritos ou futuros assistentes técnicos. Espécies de perícias judiciais nas varas de falência e recuperação judicial. Agora está muito incomum isso aí, em função das dificuldades de mercado e da possibilidade de solicitação de recuperação judicial e recuperação de falência. Existem muitas decisões judiciais e para elas é necessária a apresentação de perícia, digamos que venha acompanhar o processo falimentar em geral. Tá? Também é muito importante a participação do perito e do seu conhecimento técnico em relação a todas as obrigações legais que são necessárias para deslindar os feitos. O administrador da recuperação judicial,
ele tenha que ter um conhecimento para que ele possa acompanhar os processos e dar decisões e dar, digamos assim, posicionamentos técnicos relevantes para a tomada de decisão do juízo. Ok? Também tem espécies de perícias extrajudiciais, no caso de transformação de sociedade de um tipo em outro, para fazer um valuation, mostrar a variação daquele tipo societário, passar para um outro tipo de societário, a que valor, fusões, incorporações e cisões, fusões, incorporações ou cisões são casos excepcionais que exigem necessariamente a participação de um perito para poder fazer a avaliação patrimonial e do resultado dessas empresas para essa tomada de decisão. No caso dos arbitramentos, onde há necessidade também de um perito avaliador para fazer não só um arbitramento do quanto, não só patrimonial, ou do quanto de valor daquela empresa, como também em outras avaliações e outras espécies de apuração de valores ou de créditos, né? Prestação de contas de associações, agremiações e condomínios. Vejam bem, é muito importante a participação do perito judicial, ou do perito extrajudicial, ou do perito no processo de arbitramento, para que ele trabalhe na prestação de contas das associações, agremiações e condomínios. Ok? Então, o conhecimento técnico na área contábil, ele é fundamental, ele é relevante, e esses são alguns dos mercados promissores que nos esperam enquanto peritos judiciais ou peritos assistentes técnicos, judiciais ou extrajudiciais. Ok? Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Não esqueçam de dar o joinha aí e compartilhar esse vídeo com os outros colegas de profissão. E vamos arregimentar um número maior de colegas profissionais para participarem desse grupo, para que a gente possa trocar experiência, edificar o conhecimento, crescer juntos, entendeu? Fazendo um grupo bem forte para tratar sobre perícias contábeis. Aceitem o meu abraço.